Exatamente. Boechat, que você falou em relação à questão do momento da Bolsa, foi que o Guga também comentou. Nesses momentos, né, eu queria a sua opinião, Boechat, nesse momento que a Bolsa fica lateral, né, não traz uma direção, né, o Guga mesmo diz, eu também concordo com você, Guga, né, a gente não tem força compradora, isso é muito óbvio, isso, né, como você disse ontem, né, o óbvio precisa ser dito, né, mas em relação a esses pontos, a gente não tem nenhuma direção, nem para cima nem para baixo, a gente fica ali, não sabe se vamos para 80, 90 mil pontos, também se vamos para 120 mil pontos. Nisso, surgem algumas oportunidades táticas, né? Táticas que eu digo, me corrija se estiver errado, Boechat, alguns setores, né? O que pode beneficiar, você falou, por exemplo, de minério, mas a gente não consegue ter um pensamento, isso é uma pergunta, a gente não consegue ter um pensamento mais estrutural de bolsa por causa do custo de oportunidade. O que seria de fato o entrave para o investidor voltar, além, claro, das taxas de juros no mundo inteiro, Brasil, enfim, nos Estados Unidos, mas o que realmente pode fazer voltar o investidor, não estruturalmente, mas de forma um pouco mais, né, marginal aqui para a nossa bolsa em relação às bolsas globais, né? Porque muita gente compara assim, mas o Brasil ele é o melhor dos pares, né, comparado aos emerging markets, né? Aqui a gente tem o agro vai crescer, safra recorde, nós temos aqui, vamos beneficiar do crescimento da China, né? Por que não a gente podemos dizer aí que o Brasil pode se beneficiar nesse ano, talvez, falando economicamente, né, não financeiramente, digo dos mercados financeiros, mas falando da economia em relação aos nossos pares, né? Isso poderia ter um racional de investidor, não só estrangeiro, mas local, ser um pouco mais otimista para o Brasil? Acho que tem vários motivos aí, né? Acho que principalmente juros, né? Eu não tenho nenhuma posição em bolsa há 2 anos, né? Quem me acompanha aí sabe que eu não falo para comprar bolsa, né? Vamos ficar comprado em 1 ano de bolsa, 2 anos de bolsa. Eu não falo isso já tem algum tempo. Acho que mais de 2 anos, desde que o momento de juros começou, né? Quando começa o movimento de juros, ele não é, né, em 1 mês você resolve o problema, né? Ele é um movimento grande, e a partir desse momento, 1 ano e meio, todos né? os... Até os efeitos um movimento mais longo, e os valuation das empresas, eles são todos revistos, né? Por melhor que seja o negócio, num cenário de juro mais alto, as empresas têm muito mais custo financeiro, né? Por melhor que seja o negócio, elas vão passar por um momento, no mínimo, de estabilidade de lucro, né? As empresas deixam de bombar, né? Então, nesse momento, o mercado refaz conta, fica de fora, espera passar. Essa é a verdade. Então, o papel do governo nesse momento seria de dar confiança e previsibilidade nas contas públicas. Essa é a única coisa que o governo deveria fazer, né? Deveria focar o tempo inteiro, né? Se eu fosse governo, se eu tivesse lá com a caneta na mão, o que eu faria 100% do tempo? Galera, otimizar o dinheiro público que eu estou arrecadando. Eu tenho que fazer mais com o real. A gente faz isso na nossa vida, né? A gente faz isso todo dia na nossa vida pessoal. As empresas fazem isso na sua vida diariamente também, na sua vida jurídica, né? Né? As empresas todas otimizam o dinheiro que elas têm. Por que o governo não faz isso, né? E não tem nem essa discussão, que eu acho que é o pior de tudo. Não existe essa discussão de melhorar os gastos, né? Até no governo passado tinha, mas os políticos não têm interesse em otimizar gastos, porque eles querem o dinheiro para eles poderem gastar nas bases eleitorais deles, para eles se perpetuarem no poder. É isso, né? Esse é o jogo da democracia, do jeito que ele existe hoje. Então, os governos, né, o Estado brasileiro não se preocupa em otimizar o gasto. Se acontecer, por exemplo, a discussão no arcabouço fiscal agora que a gente está tendo, né, o acerto fiscal não vai ser pela conta de gasto, vai ser pela conta de receita, né? Todo dia você tem algum novo setor, algum novo produto, alguma nova área que o governo descobriu ali que ele quer taxar. O jogo eletrônico, apostas esportivas, tem que ser taxado? Pô, óbvio que tem que ser taxado apostas esportivas, né? Mas pega dinheiro deles, né? Já que vocês vão, né? A previsão é 10 bi a mais ali com eles, né? 8 a 10 bi em apostas esportivas. Diminui 8, 10 bi em outros lugares da economia, né? Pessoal, estou arrecadando aqui, o resto aqui do pessoal que estava pagando, não precisa mais pagar esse tanto não, vou diminuir um pouquinho, né? Ontem saiu IPVA de avião e embarcação, IPVA, tem uma quantidade de gente que trabalha com barco, vai pagar IPVA de barco, né? Pescador, tem um monte de gente que trabalha com isso. Como é que vai ser esse negócio? Isso aí será que não gera inflação na frente? Porque isso aí vai para preço depois, né? Avião, as companhias aéreas
Passagem de avião tá caro pra caramba. Será que isso vai ser isentado? Como é que vai ser essas regras? Então tem muito balão de ensaio que o governo vai jogando e em todos os balões de ensaio são aumento de imposto, né? E isso é prejudicial para a economia de uma maneira geral. Tem que ter um ajuste na ponta de gasto também, o governo gastar melhor, né? Otimizar o dinheiro que ele arrecada e muitas vezes sair de setores que ele não é o melhor cara a estar ali para gerir, né? Então, é um pensamento mais liberal que eu tenho aqui. O pessoal que não é tão liberal vai brigar comigo aí na internet, provavelmente. Não, acho que a gente tem que ficar de olho nisso, né, o Boechat, porque a gente está até inclusive comentando aqui, o pessoal do chat também colocando comentários aqui, mas um ponto importante é que você disse muito bem, né, todo mundo está falando isso, a questão do próprio arcabouço fiscal, né, acho que não vai ser o arcabouço, né? Então só para trazer assim essa dúvida, nós viemos ali daquele racional em relação a posicionamento de bolsa, alocação, o que pode trazer como uma possível esperança para voltar a retomar investimento em bolsa, que seria os juros, né, a questão fiscal, mas a gente não tem essa sinalização ainda. Então, ou seja, apesar dos pesares, nós não temos nenhuma sinalização até o momento, mesmo que esse texto seja encaminhado até sexta-feira, que o governo está comprometido com o arcabouço. Então, de fato, o que nós temos aí na mão, né, para ter como um otimismo, né? Talvez nos Estados Unidos, né, talvez com esse indicador ali, né, olhando ali tanto o PIO que veio dentro do esperado, né, a gente pode ter um CPI que pode ajudar, talvez o Fed seja um pouco mais dovish, né, o que de fato, Boechat, pode ser um pouco de alento em relação ao cenário global, né, porque olhando o custo de oportunidade de novo, né, a gente não tem nenhuma, até o momento, né, nenhuma sinalização positiva, né. O PT ele tem essa dicotomia, né, essa briga interna deles, né. Por exemplo, agora o Diretório Nacional do PT ontem convocou o Haddad para explicar o arcabouço fiscal. A regra do arcabouço fiscal não é nada demais, né? Ela é ruim até, ela não é boa. Se você pegar na ponta do lápis ali, ela não é uma regra boa. O mercado está comemorando porque existe uma regra agora, né? Porque a preocupação é não ter regra nenhuma. Existe uma regra boa ou ruim, mas existe uma regra. Mas essa mesma regra que não é boa, não é uma regra que vai dar tranquilidade ali, né? Se a gente tiver um período de PIB de recessão e tal, essa regra vai para o beleléu, ela não se mantém. Mesmo assim, né, o PT ainda acha que está ruim, ele queria mais. Então tem essa briga, né? Ontem o Lula elogiou o Haddad, porque quando é economia, ele falou que nem todo mundo concorda, alguma coisa nessa linha, não é 100% das pessoas que concordam quando é economia. Eu acho que é essa briga interna que o próprio governo tem, né? Tem uma ala que quer gastar, que acha que o Estado é o indutor do crescimento, e tem uma ala que é mais pragmática, eu diria, né? Porque apesar dos caras acharem que o Estado também tem que gastar, eles entendem que, peraí, nós temos que dar uma coisa para o mercado, porque senão o mercado vem para cima da gente, a gente não, né? A gente está ferrado. Já aconteceu isso, né? O governo Dilma foi isso. O governo tentou fazer coisas fora da ortodoxia do mercado e deu no que deu, né? PIB negativo 2 anos, né? Maior recessão da história do Brasil fora de tempo de guerra, né? Nem a pandemia foi tão ruim. Então, você tem essa briga interna dentro do governo e do partido do governo, né? Então a gente vai ver isso, cara, durante o tempo todo, durante os 4 anos de governo do PT até o final, a gente vai ver isso todo dia. Essa briga interna, né, os caras vacilando ali, ou concorda, não concorda, sempre tem uma crítica, sabe? A Glaze sempre faz uma crítica, o Lindbergh Farias falou que é um pacto com o demônio, ou seja, tem sempre alguém ali dentro que é contra o que está rolando. E isso, obviamente, o mercado aprende a lidar com esses ruídos, né? Exatamente, Boechat. Ô Guga, eu quero falar de uma outra coisa com você, que é um tema que você que entende muito essa questão, né, a cabeça, a mente dos participantes de mercado, todo esse enredo que cerca, é a questão do Bitcoin, né? O Bitcoin que passou aí dos $30 mil. Eu não queria só falar do Bitcoin específico, mas o que de fato traz um apetite a risco a Bitcoin e não, por exemplo, a própria Bolsa Americana e os investidores recorrem ao Bitcoin, né? O que de fato
traz isso? Porque esse 30 mil dólares, esse marco aí, a gente está falando desde junho de 2022, né, que não víamos aí esse patamar, né? E o que de fato pode trazer aí como uma leitura de mercado, Guga, na sua opinião? Olha, conforme vai passando o tempo, né, e Bitcoin vai ganhando cada vez mais participação do mercado, né, acaba que ele começa a ganhar um pouco na cabeça das pessoas aquela propriedade mesmo de proteção. Né? Se a gente for olhar o próprio ouro, né, passando também os 20 mil dólares lá, desculpa, os 2 mil dólares, né, o ouro passou. 2 mil dólares, Bitcoin estava a 16 mil dólares, né? Não podemos esquecer que pô, já andou lá acima de 60 mil dólares, então ele estava com 1/4 do valor que ele já tinha chego. Né? Então, por exemplo, o mercado ele foi indo para o ouro, foi ganhando, né, essa corrida aí de proteção aí em relação a uma incerteza. Né? Então, quando a gente fala assim a gente olha assim para o patamar que estavam os ativos, né, há alguns meses atrás, e a gente começa a olhar, né, o comportamento deles, né, o que o Boixá comentou ali antes, né, que existe uma corrida, né, e um reposicionamento nos ativos, né, até mesmo buscando essa proteção em relação à inflação. Mas a gente se esquece que há 2 meses atrás estava num patamar mais abaixo. Né? Só que conforme o ativo começa a subir, começa a melhorar, as pessoas começam a voltar. Puxa, olha só, isso aqui está performando mais do que a renda fixa. Né? Porque Bitcoin já subiu, quando bater 32 vai ter feito mal de 100%. Vai ter subido 100%. E as pessoas vão começar a olhar, caramba, subiu 100%? Sim, subiu 100%. Ah, mas ele estava a 16 mil dólares. Sim, subiu 100%, não voltou ainda nem na máxima histórica, está abaixo de 50% da máxima histórica, porém no relativo já subiu 100%. E aí é aquele pensamento, né, de janela de oportunidade que tu tem em cada um dos momentos. A gente gosta a grande maioria das pessoas, elas só se interessam se está fazendo novas máximas históricas. Né? Se esquecem do meio do caminho ali e dessa questão relativa. Né? Então o Bitcoin está voltando aí para a região dos 30, né? Que é um número... eu achava que voltava, né, para esse patamar de 30, podendo quem sabe bater ali 35, né? E aí a gente volta a ter um certo questionamento, ver como é que ele vai se comportar. Né? Porque se a gente entrar num novo bull market de cripto, né, vamos lá, vai que as coisas começam a piorar bastante, né, existe uma busca aí de proteção à inflação generalizada, né, a gente não pode esquecer que cada ciclo do Bitcoin, né, ele ganha mais participantes do mercado, né? Vai mudando alguma regulamentação daqui, uma regulamentação ali, e o ativo vai sendo uma possibilidade de negociar por mais participantes do mercado. Né? E a gente viu isso, assim, já vem vendo isso já há bastante tempo. Né? Então hoje já muitos fundos podem negociar Bitcoin, né? Muitas instituições podem negociar Bitcoin que antes não podiam negociar, e agora podem. Então tem muito mais potenciais participantes do que tinha anteriormente. Né? Então, por exemplo, e conforme vai passando o tempo, né, aquilo que era uma narrativa e estava muito distante de ser utilizado, né, começa a ganhar força, a ser cada vez mais... Né, aceito, e daqui a pouco há uma transformação e esse rally pode levar mesmo para um patamar ainda mais alto. Tá? Então, tudo é uma questão de momento. A gente vinha aos pouquinhos falando aqui no pre-market já sobre Bitcoin, né? E até um dos comentários era que 2023 poderia ser um ano bem bom para as criptomoedas, né? E está sendo, né, para Bitcoin, né? Está sendo bem bom aí até o momento. Né? Claro que tem muita gente que poderia levantar a bandeira, principalmente aqui no Brasil, que está carregando uma certa dor, né? Porque daqui a pouco está mal posicionado e tudo mais, então carrega um pouco de rancor. Mas, de fato, era uma janela muito boa de oportunidade. Né? E, claro, que está chegando no primeiro objetivo de curto prazo, e a partir de agora a gente tem que ver quais serão as cenas dos próximos capítulos. Tá? Mas eu acho que tem uma chance aí bacana de continuar esse rally. Né? E é notável assim, que os movimentos de Bitcoin, de cripto, eles nunca são pequenos, né? Eles são bem amplos, o que permite com que tu possa ter uma exposição menor, mas carregar uma rentabilidade bem boa, bem interessante. É isso aí, Guga. Só para atualizar aqui todo mundo, o Bitcoin subiu